Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais uma Agenda Trevosa da Vanilla Vampira. A Agenda Trevosa que é aí, né, um projeto financiado pelo Fundo Municipal de Cultura. O número do projeto é o 0691/2020. Vamos começar aqui hoje com um episódio bem rapidinho aqui para a gente. A gente vai falar hoje sobre o mestre do terror, o Alfred Hitchcock. Vamos falar aí um pouco sobre a vida desse grande diretor, né? Assim, não só famoso não só pelos filmes, né, de suspense, mas também, né, importante aí para todo o cinema mundial, né? O Alfred Hitchcock aí maravilhoso. O Alfred Joseph Hitchcock nasceu no dia 13 de agosto de 1899, né? Uma bicha velha mesmo. Em 1899, em Leytonstone, em Londres, nos arredores de Londres, né? Ele era aí o terceiro filho de uma família super simples, né? O pai era verdureiro e tal. E a curiosidade é que ele também nasceu um dia antes aí da sua futura esposa, a Alma, né? Que aí foi tão importante aí para a vida dele. E o Alfred Hitchcock, ele teve uma infância aí nesses arredores de Londres. Ele foi matriculado em 1910 num colégio jesuíta, né, o Colégio Santo Inácio, e que era muito famoso aí pelos seus castigos físicos, pela sua educação extremamente rigorosa, que depois repercutiu, né, o Hitchcock, ele até comenta que a educação jesuíta, essas punições e tudo mais, ela repercutiu pela vida dele toda e com certeza faz parte aí dos filmes, né? Ele leva isso um pouco aí para os filmes dele, né? Ele teve essa infância aí com uma educação bastante rígida nesse colégio. Né, em 1919 e entre 1919 e 1922, mais ou menos, é quando o Hitchcock tem aí o primeiro contato com o cinema, porque ele vai trabalhar como designer de intertítulos numa subsidiária, né, da Paramount, do estúdio Paramount. O design de intertítulos, gente, é aquilo, os intertítulos, eles são, sabe, no filme mudo, quando você tá lá, tá tendo a ação e tudo mais, né? Do filme, os personagens, e aí no meio corta a cena para uma tela com uns escritos, um quadradinho escrito, às vezes um diálogo, né? Para poder incrementar mais um pouco ali a ação dos personagens. Isso são os intertítulos. O Alfred Hitchcock trabalhava aí no design desses intertítulos. E aí, em 1922, ainda em 1922, ele começa a realizar aí o seu primeiro projeto, que é conhecido como Número 13, mas também tem o título de Miss Peabody, né? Ele começa aí o projeto, né? Tá, né? Alavanca um pouco o projeto, mas por falta de verba, ele abandona o projeto no meio. Mas aí, em 1923, ele é contratado para fazer assistência de direção de um curta chamado Always Tell Your Wife. Always Tell Your Wife. Ele é contratado como assistente de direção, mas o diretor ele abandona o filme também no meio do processo, e aí o Alfred toma a direção do projeto e conclui. Nesse mesmo ano, ele conhece a sua esposa, Alma, né? Eles se conhecem aí trabalhando, né, nos bastidores aí do filme Mulher contra Mulher, onde a Alma era montadora e ele era o diretor de arte e também o roteirista. E eles se conhecem aí, começa o lelele, logo, logo eles se casam futuramente aí. Em 1925, ele é contratado para o seu primeiro longa, que é o Jardim dos Prazeres, pela Ginsburg Pictures. Outra curiosidade, gente, é que o Hitchcock, a bicha fez contato com todo mundo que você imaginar. Tem vários contatos aí, vai começando assim, porque olha, em 26 ele lança, ainda pela Ginsburg, ele lança a Águia da Montanha,
que curiosamente desapareceu logo depois da sua estreia, é um filme desaparecido do Hitchcock, e O Estrangulador de Loiras, que seria aí o seu primeiro suspense, quando ele começa a se aventurar aí pelo suspense. Ele também tem uma coisa com loiras, ele diz que as loiras são as melhores vítimas do cinema, enfim, ele tem toda a sua protagonista é loura, vocês podem reparar em Psicose, Pássaros, esses pode reparar em todos os filmes aí que vocês vão ver as loiras sempre presentes. O Estrangulador de Loiras ele é lançado em 27 e é considerado aí o primeiro filme de suspense do Hitchcock. O Hitchcock se casa com a Alma em 27 e dirige mais 2 filmes ainda com a Gainsbourg, que é Decadência e A Mulher Pública. E ele dirige também um melodrama no meio disso tudo, que é o Ring, que é um melodrama sobre um boxeador, se passa, né, aquela linha meio rock balboa, aquela coisa assim. É um filme pouco conhecido, mas ele lança aí com a Gainsbourg. Fico com minha dúvida agora se a Gainsbourg tem alguma coisa a ver com o Serge Gainsbourg, né? Lá, né? Não sei, depois vou pesquisar e vejo. Então, não paramos por aí. Em 29, ele faz Chantagem e Confissão, que é um filme que foi lançado em 2 versões, uma versão muda e uma versão já com áudio, né? Com áudio aí dos personagens. E em 1934, depois de continuar aí os seus lançamentos e tudo mais, em 1934 é quando ele se afirma como o mestre do suspense, um dos mestres do terror, que é com O Homem que Sabia Demais. É o filme que aí deu aí essa, né, a alcunha para o Alfred Hitchcock de mestre do suspense, quando ele começa definitivamente mesmo a fazer essas produções, né? Devido ao sucesso dele, ele vai então e assina um contrato com Hollywood, um contrato de 7 anos e se muda, né? Vai morar nos Estados Unidos. E em Hollywood, né, nos Estados Unidos, ele faz a sua estreia com Rebecca, a Mulher Inesquecível, que é um filme super interessante que teve um remake recente pela Netflix. O remake não é tão bom, mas o filme é muito interessante porque ele deixa aí uma pulga atrás da orelha se a personagem ela é uma fantasma ou se ela ainda está viva ou o que aconteceu, né, com essa mulher. É um filme bastante legal, né, muito interessante, super recomendo. E, né, ele tem aí esse contrato com Hollywood, né, faz a estreia da Mulher Inesquecível, né, a Rebecca, que é um filme que tem um puta de um sucesso de público e crítica, que rende ao filme 11 indicações ao Oscar, né, das quais ele ganha 2, que é melhor filme e melhor fotografia. Aí, em 1947, ele acaba com, né, o contrato com Hollywood, acaba, e ele acaba fundando a Transatlantic Pictures e dirige 2 filmes coloridos, 2 dos primeiros filmes dele coloridos, que é o Festim Diabólico e o Sob o Signo de Capricórnio. Os 2 foram um fiasco, né, na época, mas hoje eles são considerados, assim, classicérrimos, né, classiquíssimos, são excelentes filmes, né, o Festim Diabólico, inclusive, tem uma câmera, tem um lance com a câmera, que é bem legal, tem uma coisa também que eles falam que talvez aí um primeiro passo para uma relação homoafetiva para a época, né? Isso era inadmissível, né? Mas tem um roteiro também incrível, Festim Diabólico. Em 1950 ele volta para Londres, mas aí ele já está com um contrato com a Warner, aí mais um contrato para listinha aí do Hitchcock. Ele está com um contrato com a Warner e ele nesse contrato da Warner faz Pavor dos Bastidores e Disque M para Matar, que também é um dos principais filmes, né, um dos mais importantes aí da carreira do Hitchcock. Em 1954, ele é contratado pela Paramount e faz Janela Indiscreta, que é outro filme também clássico e um dos mais famosos, né, que produzidos pelo Hitchcock. Em 1955, ele já é reconhecido, ele vai para a TV e inaugura um programa, o Alfred Hitchcock Presents, que contou aí com 268 episódios,
né, e ficou no ar até 1962, e desses 268 episódios, 17 foram dirigidos por ele. Ele se aventurou aí, né, na TV. Esse programa ele não é muito difícil de encontrar. Se vocês caçarem aí no streaming, com certeza vocês vão encontrar aí os episódios. Eu acho que tem uma onda meio além da imaginação, que é bem legal. E aí, nesse meio tempo, né, desse programa de TV, entre 1965 e 1962, ele lança Um Corpo que Cai e quiçá, o mais famoso filme do Hitchcock, que é Psicose, em 1960. Psicose, eu falei dele aqui um pouquinho para vocês no primeiro episódio da Agenda Trevosa, onde eu falava sobre os slashers, né? O Psicose é um dos filmes mais importantes aí, né, do cinema de terror. E ele é incrível porque ele tem aquela coisa do plot twist, né? Do filme que começa você achando que o filme vai se desembestar para um lado, mas na verdade ele toma um rumo completamente diferente, né? Depois tem a cena icônica do chuveiro, tem aquela cena também que né, aquele jogo de câmera que é interessantíssimo, né? Que é a coisa da câmera tá filmando, né? A câmera vem, né, do olho da moça, né, assassinada, e vai subindo, revelando o corpo dela, o sangue no ralo. E o interessante desse take é que a câmera não reflete no olho da atriz, né? Isso é um jogo de câmera que, inclusive, tem estudos em cima desse jogo de câmera que é realmente incrível. E em 1963, já em contrato agora com a Universal, ele lança outro dos filmes mais famosos da carreira dele, que é Os Pássaros, aonde ele se aventura aí por um tipo bem diferente daquilo que ele já tinha feito até então, né? Porque é isso, é uma cidade onde elas, né, são atacadas, as pessoas estão sendo atacadas por pássaros assassinos, né? As loucuras aí do Hitchcock. Em 76, ele dirige o seu último filme, que é Trama Macabra, que tem o roteiro aí do seu amigo Ernest Lehman, né, que acompanhou ele aí nesses últimos anos, né, da carreira dele, né, uma parceria bem sólida, assim. Ele lança o seu último filme, ele tenta lançar um outro filme em 77, que é o The Short Night, mas o projeto não vai para frente, o projeto acaba no meio, por conta da saúde já debilitada do Alfred Hitchcock, né? A saúde dele já vai ficando bastante frágil. Em 79, ele recebe uma homenagem pela American Film Institute, né? Por toda a sua carreira, pela contribuição dele no cinema, um título, né, uma homenagem super merecida. E em 1980, ele se torna Sir pela Ordem Britânica, né, pelas mãos da própria Rainha Elizabeth. Ele recebe ali uma condecoração, né, da Ordem, né, da Cavalaria da Inglaterra. Então, ele passa a ser Sir Alfred Hitchcock. E 3 meses depois, ele falece em sua casa devido a uma insuficiência renal. 2 anos depois, a sua esposa também, Alma, né, parte aí, né, e parte também, né, falece também 2 anos depois da morte do Alfred Hitchcock. E é isso, né? A gente tem aí umas curiosidades de que o Alfred Hitchcock morria de medo de polícia, porque o pai dele, uma vez, ele se comportou muito mal quando ele era criança, e o pai dele convenceu um amigo policial a deixar ele preso, né? Na cadeia aí por 1 hora, mais ou menos. Então, ele pegou um trauma imenso de polícia, tanto que ele nunca dirigiu na vida dele. Não por medo de dirigir um carro, mas por medo de ser preso, de medo de ser abordado pela polícia, né, na estrada ou qualquer coisa assim. E ele, apesar de ter feito tanta contribuição no cinema, ter feito tantos filmes icônicos, ele nunca ganhou um Oscar. Pois é, o Oscar consegue ser um pouco injusto, né? A gente já sabe bem. Nunca ganhou um Oscar. Já tiveram filmes, né, como Rebecca mesmo, né? Teve 11 indicações, mas ganhou de melhor filme, mas ele nunca ganhou de melhor diretor. E é isso, gente, um pouquinho da vida aí do Alfred Hitchcock para vocês. Na semana que vem a gente tem mais, segunda que vem eu tenho aí um convidado maravilhoso, que é o Christian Bravo. A gente vai falar sobre o cinema trash,
né? Um estilo maravilhoso, muito doido, né? Do terror. A gente vai falar aí um pouquinho desse cinema trash para vocês, tá bom? Muito obrigada por mais uma noite, mais uma Vanilla Vampira, mais uma Agenda Trevosa. Um beijo para quem está aí no YouTube, um beijo para quem, né, tá assistindo aí os episódios da Agenda Trevosa, tá bom? Beijo, gente, e até semana que vem.